Senhor. Meus irmãos, ouvintes da Rádio Curimataú, internautas em nosso Face, em nossa TV Web Imaculada Conceição, devotos e devotas de São Sebastião, guardando na oração, na fé, na devoção, na confiança, mais um dia 20. Nós escutamos textos bíblicos preciosos. Primeira leitura, livro de Jeremias. Jeremias faz a experiência de quem se encontrou com Deus, fez comunhão com Ele e entregou sua vida para a causa de Deus. É o profeta. E agora, por causa disso, o profeta sente a dor, a amargura da traição, da perseguição, exatamente por causa de sua missão. O profeta, nas confissões de Jeremias, é assim que nós conhecemos na Bíblia estes preciosos textos. O profeta diz: eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Olha essa imagem tão bela, o manso cordeiro levado ao sacrifício. Da nova aliança, no Evangelho, essa também será a imagem aplicada ao próprio Cristo. Vejam essa identificação de Jeremias com o próprio Jesus, o manso cordeiro levado ao sacrifício. E qual a trama, qual a perseguição? Vamos cortar a árvore em sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos. A decisão de matar. Jeremias, meus irmãos, minhas irmãs, como um servo de Deus, ele faz essa experiência e ele confessa isso. E isto na Sagrada Escritura muito nos faz compreender, nos ajuda a entender o projeto de Deus, a fidelidade a Deus e suas consequências. Vamos cortar a árvore que está produzindo fruto. O profeta Jeremias é uma árvore que produz fruto, mas os perseguidores dizem: vamos cortar essa árvore, vamos eliminá-lo, vamos apagar sua história, vamos destruir a sua vida. Nós também percebemos na vida do próprio Cristo. O Evangelho de hoje, segundo o evangelista João, no capítulo 7, apresenta para nós justamente isso: a decisão das autoridades de cortar a árvore que é Jesus. Uma árvore que está produzindo tantos frutos, vamos cortá-la, vamos eliminá-lo do mundo dos vivos, diziam os perseguidores de Jesus. Eu queria, meu irmão, minha irmã, você que está em casa agora me acompanhando, eu queria que você hoje pudesse fazer uma comparação, já que estamos aqui na missa do dia 20, na missa do meio-dia, na missa do batalhão espiritual de São Sebastião. Faça a comparação: Jeremias, Jesus e São Sebastião. Faça uma comparação na identificação dessas vidas, no comportamento dos homens com relação a cada um deles. Jeremias, em suas confissões, vai dizer o que nós percebemos na vida de Cristo, o que fizeram com Cristo, e depois de Cristo, o que fizeram com São Sebastião. Jovem como Jeremias, como Jesus, uma árvore produzindo frutos como Jeremias e como Jesus. A decisão, a traição, a perseguição, a consequência do serviço a Deus, da fidelidade a Deus, tanto em Jeremias como em Jesus, também na vida de São Sebastião. Olha, quando nós escutamos essas confissões de Jeremias: tramaram contra mim, me traíram, minha própria família, tudo isso que Jeremias viveu, São Sebastião no seu martírio, na sua história, a história de São Sebastião também é assim, meus irmãos. É uma história
de um homem que encontrou Deus, que uniu sua vida a Deus, colocou a sua vida a serviço de Deus e foi fiel até o fim e assumiu as consequências dessa fidelidade a Deus. Sim, tramaram contra a vida de São Sebastião, assim como tramaram contra a vida de Jeremias e contra a vida de Jesus. Decidiram matar São Sebastião, assim como decidiram matar Jeremias e decidiram matar Jesus. Decidiram prender, como a Jeremias, como a Jesus, a São Sebastião. Enfim, meus irmãos, a liturgia da palavra hoje, minhas irmãs, nos ajuda a entender por que é que o alto de São Sebastião, por que é que a Igreja Católica tem uma atenção tão especial a este homem, um pecador como nós, um pecador como Jeremias, mas um homem fiel até as últimas consequências, até o martírio, até o derramamento de sangue. Um homem fiel. Aí está o grande valor, o grande testemunho e a razão pela qual São Sebastião tem seu nome dentre os santos que a Igreja Católica reconhece como modelos para os católicos. Modelo para os católicos. Olhando a vida de Jeremias, que conhecemos pela Sagrada Escritura, olhando a vida de São Sebastião, que conhecemos por sua biografia, por sua história, nós compreendemos como estes homens foram fiéis a Deus. Jeremias na antiga aliança, Sebastião na nova, na eterna aliança. Jeremias antes de Cristo, mas até uma imagem do próprio Cristo. Sebastião depois de Cristo, um homem fiel aos princípios do Evangelho, aos ensinamentos de Jesus. O que significa isto? Ou o que quer dizer isto para a minha vida e para a vida de cada um de vocês, ouvintes Curimataú, ou vocês que acessam, estão conosco agora nas nossas redes sociais da paróquia da Imaculada Conceição de Nova Cruz. O que significa isso? Que sentido devemos dar à nossa vida? Será que nós também não passamos por provações, como Jeremias e como São Sebastião? Será que nós não passamos também por traições, dificuldades, opressões, perseguições, maldades, decisões contrárias a Deus e contrárias também à nossa caminhada de fé, que nós temos que encarar, que enfrentar? Será que nós também não passamos por isso dentre os nossos familiares? Como Jeremias, era a própria família de Jeremias que atentava contra ele? Ou dentre os nossos amigos, no mundo do trabalho, os militares da companhia militar de São Sebastião, o exército ao qual ele servia, dentre os amigos do exército, dentre os amigos que conviviam com ele, a traição, a entrega, a perseguição. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos olhar a história dos homens do passado, olhar o testemunho do Evangelho sobre a vida de Cristo e o que transmite para nós, e tomar decisões que nos unam cada vez mais a Deus, e não que venham romper a nossa caminhada de comunhão com Deus. É tão interessante, nós estamos refletindo aqui sobre São Sebastião, que foi um soldado do exército, e aqui os guardas do templo, no Evangelho de hoje, que foram enviados para prender Jesus, eles não conseguiam prender Jesus. E quando as autoridades superiores deles, sacerdotes do templo, disseram: por que vocês não prenderam? A resposta dos guardas: ninguém jamais falou como este homem. Esses guardas foram tocados pela palavra de Jesus. Ninguém jamais falou como este homem.
não foram capazes de obedecer às ordens dos superiores de prender Jesus. Não foram capazes, porque se deixaram tocar pela palavra de Jesus. Se isso acontecer conosco, meus irmãos, se nós formos tocados por Jesus, por sua palavra, por seu testemunho, por seu amor, nós não teremos coragem jamais de caminhar na oposição a Cristo. Jamais teremos coragem de nos rebelar contra Ele e de cortarmos a nossa comunhão com Ele. Jamais, jamais. São Sebastião não teve também essa coragem. Como soldado, ele desobedeceu às suas autoridades porque elas estavam se opondo a Cristo. E ele morreu por causa disso. Morreu por causa disso. Mas continuou fiel a Jesus. Que nós tenhamos a coragem destes soldados do Evangelho e desse soldado, São Sebastião, que deixando de servir aos exércitos humanos, passou a servir ao exército divino. Deixando de obedecer aos homens, passou a obedecer a Deus. Interessante, porque a oração que eu fiz na missa de hoje é justamente essa. A oração que nós pedimos por intercessão de São Sebastião, que a gente obedeça mais a Deus do que aos homens. Mais a Deus do que a nossa própria vontade, aos nossos próprios caprichos, aos nossos próprios desejos. Deus ocupe o primeiro lugar. Deus ocupe o primeiro lugar em nossa vida. Peçamos a intercessão de São Sebastião para que nas provações e dificuldades desta vida nós tenhamos essa coragem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.